Opa, e aí, beleza? Como eu fiz uma enquete aí, se vocês querem pôr uma razão onde o protagonista ele tem um ambiente escolar, ele vive num ambiente escolar, ou se o protagonista ele é um cantor, um idol, um artista em geral, e vocês escolheram de escola, né? Pessoal, de artista eu também vou fazer, não sei se eu vou fazer agora, mas acho que eu vou fazer sim, né? Eu gosto muito de uma desse nicho, e eu vejo que tem muitas pessoas que também que gostam, né? Mas já que vocês votaram, então toma esse top 5 aí, espero que vocês gostem, e ficam com o primeiro vídeo aí, até a próxima. Jovem delinquente. Com o avanço da tecnologia, os valentões começaram a ter muitas ideias. O que seria uma pegadinha normal era um atormentamento para alguém. Só eles riam das pegadinhas, já que ele sempre atormentava alguém para que essa pessoa fizesse as pegadinhas dele. Sung ele é tratado por um dos valentões específico como uma pessoa que ele fazia experimentos. Toda vez que ele ia para a escola, ele vivia numa roleta russa. Como por exemplo nesse dia que ele teve que fazer um experimento, já que um valentão pediu para ele beber dois copos, e um deles continha um refrigerante e o outro continha um mijo, para que ele pudesse falar para esse valentão qual que se dasse para comparar o gosto de mijo com o gosto de refrigerante. Por sorte ele acabou bebendo um copo que continha refrigerante, mas o valentão queria que ele bebesse o copo que tinha mijo. E como um predador que não aceita desafios, os seus agressores souberam que a família dele não estaria em casa, então resolveram ir até a casa dele. E como ele era uma vítima, ele simplesmente teve que aceitar. Ele sabia que a sua casa seria quebrada de maneiras inimagináveis, mas o diabo ali acabou resolvendo fingir ser amigo dele. Com um sorriso no rosto, ofereceu para ele um remédio para dor de cabeça, porque ele achou que Sung estava muito estressado e falou assim: toma aqui um remédio de dor de cabeça. Mas na verdade aquele remédio era uma droga, que fez com que Sung ficasse dopado. E começou a imaginar muitas coisas em sua cabeça. E esses malditos atearam fogo na sua casa. E além de atear fogo na casa dele, fez com que Sung tivesse uma cicatriz no rosto. E ele ficou alguns dias ainda em coma. O maldito do Senhor, não satisfeito de ter destruído a casa de Sung, ele resolveu pedir para que ele pedisse obrigado por ele ter salvo a vida dele. Sung era uma presa, ele simplesmente acabou aceitando para não ser espancado e aceitou aquela humilhação e pediu obrigado. Quando o mesmo estava voltando para sua casa provisória, já que ele, sua mãe e sua avó estavam morando no abrigo, Sung descobriu pela boca da sua mãe que eles não seriam ressarcidos pelo seguro, já que os canalhas que queimaram a casa dele falaram que na verdade Sung que fez tudo aquilo, que ele não estava dopado, ele bebeu o remédio porque ele quis, fez tudo aquilo porque ele quis. Isso deixou Sung em choque. E avançando agora um pouco no futuro, ele estava sendo preso por desrespeito. E seu avô estava muito triste, já que aquilo ali era um delito simples, e Sung estava fazendo uma tempestade no copo da água. E o juiz ficou muito puto com essa atitude desrespeitosa dele e acabou condenando ele e mandando ele para a prisão juvenil, onde teria os piores dos piores. E Sung ele pediu muito obrigado ao juiz, já que ele não foi mandado para essa prisão aleatoriamente. Lá tinha dois lixos que ele queria muito reciclar. E um deles já estava na porta esperando os novatos. E esse especificamente ele era um agressor sexual. Mais pra frente vocês vão saber. E ele era uma das pessoas que fazia muito bullying com Sung. E um dos que ajudou a incriminá-lo, dizendo que foi ele que ateou fogo na própria casa. Isso é uma história pro futuro. Como os predadores eles sempre acham que a sua presa nunca vai atacar, Sung usou a falsa segurança daquele predador para atacá-lo e morder a língua dele, arrancar a língua dele. Mas ainda falta muito mais mesmo. Essa história, pessoal, tem muitas camadas e vocês vão ter que ver, porque tipo assim, o bom dessa história é que tudo do passado é só revelado no futuro, então não dá pra falar pra vocês. Essa história, esse mangá aqui, ele não dá pra fazer de recomendação, mas eu consegui fazer aqui pra vocês, espero que vocês vejam e entendam o que eu tô falando. A segunda chance de um gangster. Como leão protegendo seu território, Jeon Seok era um chefe de gangue que descobriu que um dos membros que havia traído ele há muito tempo atrás acabou invadindo o seu território. Seok, para mostrar sua dinastia, ele resolveu ir na linha de frente e destruir todo mundo que estava ao seu caminho, para poder confrontar o seu traidor, até chegar no cão que ele considerava traidor. Depois de uma breve discussão, Seok acabou perdendo a sua paciência e resolveu agir. Ele pediu para os seus homens mais leais ir até o traidor e matá-lo. Entretanto, os seus homens também queriam traí-lo, o acertando em suas costas. A vida do crime ela é assim mesmo, um traindo o outro em busca de mais poder. E Seok usou todas suas forças ali para sobreviver, para poder fazer uma retaliação depois daquela traição que ele estava sofrendo. Mas por ele não ter ninguém para protegê-lo ou para ajudá-lo na emboscada, ele sofreu muitos danos, e talvez dessa noite ele não passaria, ele já sabia do seu destino. Dizem que quando estamos na beira da morte, a gente se lembra um pouco dos nossos pecados. Ele se lembra que ele foi na sua vida uma pessoa sem escrúpulo. Por causa de algumas escolhas ruins e dos eventos que aconteceram no seu passado, ele só teve uma opção, continuar sua vida na vida do crime. E foi assim que ele acabou entrando para a máfia. E lá ele começou como fazendo cobranças, batendo nas pessoas fracas e até tirou a vida de um policial inocente. Tudo por uma motivação egoísta.
E com apenas 20 anos ele conseguiu virar um chefe de gangue. E agora ele sentiu o preço da sua vida. Como todo final da vida do crime, ele acabou sendo traído. E agora ele não tem perspectiva nenhuma de vida. Seok, ele era uma pessoa bem egoísta, mas ele acabou reconhecendo o seu final. Ele reconheceu que ele mesmo colheu o que ele acabou plantando. E esse fim foi por causa dele mesmo. E antes de morrer, ele pensou que ele só tinha um arrependimento. Só que antes dele falar seu arrependimento, ele acabou falecendo. E como ele deixou algumas tendências no seu passado, ficou na limba do mundo dos mortos. E um anjo resolveu ir até ele para dar uma nova chance para eles, para ver se ele teria chance de recuperação. Mas esse anjo acabou avisando para ele que, mesmo se ele mudasse totalmente a história dele, a sua alma já estava condenada. Então Seok, ele acabou retornando 23 anos no passado. Depois de passar 2 meses em casa para tentar raciocinar o que aconteceu com ele, Seok resolveu tentar voltar para a escola, já que ele era um aluno indisciplinado. E caminhando para sua escola, ele acabou percebendo um dos gangsters que mostrou ele a vida do crime, e levou ele até a vida do crime. Talvez se ele não tivesse sido seduzido antes, possivelmente ele não teria se aprofundado tanto na vida do crime. Seok resolveu usar o que ele tem mais de melhor, que era a sua agressividade. Então ele foi para cima desse gangster para botar medo neles, para que eles não chamassem ele, não tentassem mais nenhum contato com ele, e assim agredindo eles. E quando ele chegou na escola, ele foi direto para a sala do diretor e ele avisou pro diretor que dessa vez ele vai tentar uma coisa nova. Ele não vai ser aquela pessoa insuportável que ninguém quer ficar perto. E ao chegar na sua sala, Seok, ele se pergunta por que ele retornou no tempo. Quais são as motivações deles, principalmente ele ter retornado no tempo. Não teria outra pessoa melhor para retornar no tempo? O imperador com um coração inconcebível. Valentões sempre buscam os mais fracos para intimidar. Eles nunca vão procurar alguém maior que eles. Mesmo em suas quedas, Kang sempre se manteve firme e forte. E ele, como ele era muito intimidado, ele olhou na internet para ver alguns golpes para poder usar nos seus oponentes, para poder derrubá-lo. Ele tentou usar um deles. Pena que seus movimentos eram muito lentos e seu corpo era muito fraco. Então Valentão conseguiu derrubá-lo. E no meio daquele embate, Kang foi salvo por uma aluna que veio salvar ele. E essa aluna, junto com outro aluno, dizia para ele simplesmente aceitar a humilhação e não revidar, já que ele ia apanhar muito mais. Mas Kang, ele era um guerreiro. E mesmo depois que ele perdeu seus pais e acabou se tornando um órfão, ele nunca desistiu. Só que como o sol que sempre nasce ao amanhecer, os seus sonhos não poderiam ser concluídos nessa vida. O seu treinador sentia muita pena dele, já que tinha 3 meses que Kang treinava e seu corpo não evoluía. E para um lutador, o corpo dele precisa evoluir, já que não é só técnica que ganha uma luta, e sim a força. E o seu treinador, muito triste, falou para ele que ele não teria força. Ele até falou para ele que ele iria reembolsá-lo, já que ele sabe da situação de Kang. Kang, ele sempre foi tratado como merda, e pior que até um cachorro sarnento às vezes. Não importava se ele treinasse na academia ou não, ele iria continuar treinando. E foi isso que ele pensou na sua mente. Porém, Kang, ele tinha um problema. Toda vez que ele pegava muito pesado, os seus músculos acabavam atrofiando, fazendo ele sentir uma dor inimaginável. Mas não importava a dor, Kang, ele realmente queria ficar mais forte. Só que a sua dopamina foi ver um morador de rua sendo espancado por algumas pessoas. Como Kang, ele sabia que ele não conseguiria ganhar na força física, ele resolveu fingir que ele estava chamando a polícia, fazendo com que os agressores acabassem indo embora. O morador de rua, muito agradecido, resolveu contar um segredo para Kang. Ele disse que esse mundo, existe uma coisa que o mundo não pode saber, que era o mundo Murin, que era um mundo muito vasto. Por causa de uma união covarde de 3 mestres marciais, fez com que as artes marciais no mundo Murin acabasse abalando e quebrando o nível de hierarquia. E de vários clãs que existiam, agora só tem 3 que têm controle total daquele país. E o primeiro era o clã do Imperador, que ele controlava as forças militares. O segundo era o clã religioso, que ele acreditava em Deus, então ele controlava toda a religião. E o terceiro era o clã King, que controlava toda a indústria tecnológica ou indústria de construção. Kang, ele sabe que morador de rua sempre inventa um monte de coisa, já que devido a vários problemas mentais eles acabam inventando. Então ele resolveu aceitar o que aquele morador estava falando só para ele ir embora logo. Só que o morador de rua, ele falou com algumas coisas que Kang só ele poderia saber, que ele não poderia evoluir, não importasse o quanto ele treinasse. E o seu corpo, toda vez que ele chegasse ao seu limite, ele sentia uma dor muito grande. Ele falou pro Kang que ele tinha um desvio de Ki, então seu corpo ele não cresceria e também não ficaria mais forte. E como agradecimento pela hospitalidade de Kang, ele resolveu ajudar o Kang a desbloquear o seu Ki. Mas ele avisou para Kang para ele tomar cuidado, já que agora ele entrou no mundo Murin. E esse mundo Murin é muito cruel. Pessoal, as coisas que acontecem nesse manhwa acontecem muito mais lá pra frente. E eu não quero dar muito spoiler pra vocês. Será que o morador de rua vai aceitar o Kang como seu aluno? E ainda vai acontecer umas coisas aí no futuro que vai fazer com que vocês suem pelos olhos. O rei da violência. A escola deveria ser um local seguro. Mas para Gilson Lee, era um terror que ele vivia com os olhos abertos. A sua língua sempre era usada como apagador de cigarro. Porradas e chutes constantes ele sofria. E ao invés dele estar pensando nas matérias, ele sempre pensava nas agressões que ele sofreria durante e depois do fim da aula. Temendo pelo um fim trágico, ele resolveu pedir aos seus pais para sair da escola. Mas seus pais resolveram transferi-lo para uma nova escola. Ele já tinha desistido de tudo, mas sua mãe praticamente implorou para ele para que ele não desistisse. E como ele não tinha escolha, ele resolveu deixar na mão de Deus. E cada caminhada que ele dava até a sua sala,
o seu corpo começava a tremer, ficava muito mais pesado. Era como se ele não quisesse entrar, já que ele estava pensando nas surras que ele levaria, já que ele está numa escola agora, que é uma escola masculina. Então todos os alunos, eles iriam descontar sua raiva nele. E no meio da sua apresentação ele percebia os olhares dos alunos, já pensando como que ele é um perdedor, porque ele fica olhando para baixo. Mas depois que ele ouviu o som dos aplausos dos alunos comemorando dele ter entrado na sala, teria que conferir com seus próprios olhos. Foi a primeira vez que ele olhou para cima. E ele se perguntava, será que eles estão me zoando? Será que realmente só estão brincando comigo para depois me agredir? Até que 2 alunos resolveram ir até ele cumprimentar. Lógico, nem pensou que naquele momento eles só estavam brincando com ele e agora sim que eles iriam começar a agredi-lo. Que tudo ali era uma farsa e como ele era uma presa, eles precisavam fazer com que ele se achasse que ele estava salvo para depois começar a atacar ele. Mas na verdade aquelas pessoas só eram gentis e queriam falar com ele. E resolveram chamar ele para lanchar com eles. Lee, ele não sabia o que era gentileza, então ele simplesmente foi atrás, esperando que aqueles alunos batessem nele ou pedissem para que ele comprasse lanche para eles. Já que era normal, quando os valentões chamavam ele era para comprar lanche. Mas na verdade aquelas pessoas realmente só queriam estar com ele, ter a companhia dele. E ele se perguntava, será que finalmente eu vou ter um dia de escola normal? E voltando para sua sala, ele pensando, já que foi a primeira vez que ele vai para a escola, ele não é espancado. Ele acabou sem querer esbarrando num aluno mal-humorado. E ele pensou que agora sim esse aluno ia começar a espancar ele e iria começar o seu inferno. Mas na verdade o aluno só ignorou e seguiu sua vida. E no final ele pensou que pela primeira vez, finalmente ele teve um dia de aula normal. Até que um dos alunos que foi gentil com ele resolveu chamar ele para ir até um lugar. Que ele teria que passar pela iniciação dos novatos. Lily percebeu que esse amigo dele, entre aspas, tinha muitas escoriações nas mãos. E foi agora que ele estava pensando, será que tudo foi fingimento para me espancar fora da escola? E quando ele tampou os olhos para tomar o primeiro soco, ele abriu seus olhos porque ele viu um som muito estranho de pessoas gritando. E quando ele percebeu, ele viu um ringue, ele viu 2 alunos brigando. E aquela, na verdade, era uma arena de luta da escola. Para que acabasse com bullying ou que acabasse com brigas desnecessárias e não manchasse o nome da escola, os alunos resolveram criar uma organização de arena para descontar ali sua raiva. E o presidente estudantil resolveu mostrar para o Lee um pouco essa arena. E ele falou para ele, ó, aqui é onde os alunos eles terão que se provar. E não teria mais rixa dentro da sala. Só que tinha 4 regras. A primeira é que só os alunos da escola podem participar. E os alunos geralmente participam para ter a proteção do conselho estudantil. E a segunda regra é uma luta 1 contra 1. Então não vai ser várias pessoas te batendo. É 1 contra 1. E sempre haverá também na terceira regra, sempre haverá um árbitro. E a última regra, que é a mais importante de todas, se você tiver alguma desavença com algum aluno, será resolvida no ringue. Ele tinha derrubado na frente de todo mundo o suco um aluno. Então esse aluno tinha uma desavença com ele. Prisão juvenil. Existe uma palavra que as pessoas sempre dizem que é eu estou muito feliz. Mas e aí, o que é felicidade? Será que realmente existe algo tão folclórico assim? Pensa mesmo que existe felicidade para uma pessoa que passa o dia e a noite sofrendo vários tipos de agressões do seu pai? Para alguém que sempre teve a violência na sua vida, você acha para onde essa pessoa vai? E onde ele acabou indo para a prisão? Ele não deixou que essa sua essência se perdesse. Tudo por causa que ele fez uma promessa. O mesmo ele estava no fim da sua sentença, então ele começou a juntar dinheiro, fazendo vários tipos de trabalhos, pegando as migalhas de moeda dos outros prisioneiros. Chegou um momento que para ele não importava o grau da humilhação. Ele precisaria fazer de tudo para concluir a sua promessa, mesmo que isso custasse a toda a sua dignidade que ainda lhe restava, já que ele acabou deixando sua dignidade de lado há muito tempo atrás. Mas tudo que ele podia fazer era pelaquela promessa. Cha Jung-young, ele acabou sendo acusado por tentativa de homicídio, e agora ele está juntando dinheiro para morar junto com a sua amiga, uma pessoa que ele considerava muito, e os dois iriam morar junto fora do país. E ela é uma pessoa muito importante para ele, e por ela ele fez essa promessa dos dois morar junto. E foi por causa dela, especificamente, que Young foi para a prisão. Ele não se importava com as surras que ele sofria do seu pai. Ele só fez um pedido para o seu pai: nunca toque em alguma coisa que fizesse ele feliz. Depois que ele viu seu pai agredindo ela, ele resolveu ir para cima do seu pai, a primeira vez que a vítima revidou. E ele deixou seu pai em coma. E como ele sofria vários tipos de agressões do seu pai, ele também tinha muitas testemunhas que pudessem comprovar que ele sofria agressões, ele pensou que ele seria absolvido, já que seria legítima defesa. Mas ele acabou sendo sentenciado a 3 anos de prisão, por tentativa de homicídio. Mas a mulher que ele amava falou para ele sobreviver na prisão, aguentar as pontas e quando ele saísse os dois iam morar junto. Por isso que ele começou a juntar dinheiro, para poder ter dinheiro para eles comprar uma casinha ou alugar uma casinha. Mas na saída da penitenciária aconteceu uma coisa horrível com a sua mulher. A mulher de Young, ela foi atropelada e morreu agonizando. Ninguém deu assistência para ela, o motorista até fugiu. Young, ele se sentia muito triste, já que ele não podia dizer o quanto ele amou. Ele pensava que depois que saísse da cadeia, os dois iam namorar, ia se casar e construir uma família. E ele teria uma vida feliz finalmente. Mas tudo de novo foi tirado dele. Young, ele se lembra de uma conversa que ele teve com um amigo que ele fez na cadeia. Ele resolveu abrir para esse amigo um pouco da sua vida. O seu pai surrava ele todos os dias. E não eram surras aleatórias. O seu pai, na verdade, era um gangster. Ele era o braço direito de um gangster muito famoso, que era muito rico no país e controlava tudo. E aquelas surras, na verdade, eram um treinamento
treinamento que seu pai está fazendo com ele, para que ele fosse o sucessor do seu pai. E agora ele não tem nada a perder. O que é felicidade? Será que realmente existe algo folclórico assim?